Antes de sentar, abra comigo o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13. Versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Acharam aí? Amém? Acompanhe aí na sua Bíblia. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses vinde para seres curados e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um dos vossos bois, o jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Amém? Podem sentar. Vamos estar meditando nessa palavra hoje. Essa passagem, esse agir do Senhor, do sobrenatural, é para nossas vidas hoje. A cura que Deus fez nessa mulher. Eu quero que você pegue essa passagem. Nós não vamos saber a cura em si, mas eu quero que você entenda e que possamos ver aqui um estereótipo, um agir de Deus para a nossa vida hoje espiritual. Eu quero que você entenda um princípio de Deus para as nossas vidas, porque aqui Deus tem muito mais para nos ensinar do que uma simples cura, um milagre. O Evangelho de João nos diz que Jesus aqui na terra fez muitos milagres, e ele inclusive diz que se fosse relatar os livros que há na face da terra, não poderiam conter tudo aquilo que Jesus fez. Ou então podemos entender que Deus, através do Espírito Santo, selecionou aquilo que era mais importante para nós, para o nosso ensino e para o nosso crescimento. E essa é uma das palavras do Senhor, está aqui relatado, e hoje nós queremos absorver algo aqui muito importante para o nosso caminhar como filhos do Senhor. Bom, essa mulher, uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito de enfermidade. Eu quero que vocês venham entender uma coisa aqui. Ela estava possessa, diferente, por exemplo, daquele caso do Gadareno, que estava possesso mesmo. Mas havia nela um espírito que estava ali atormentando, um espírito de enfermidade. E isso agia na vida dela, inclusive fazia ficar encurvada. E eu quero que vocês vejam o seguinte: era uma mulher, uma filha de Abraão, como nós vemos aqui no versículo mais abaixo, no versículo 16, o Senhor Jesus afirma que ela era filha de Abraão. Eu quero que a gente venha entender o seguinte: se ela era filha de Abraão, não era simplesmente de uma linhagem. Jesus não estava falando só de uma linhagem genética. Jesus estava dizendo aqui que essa mulher, ela fazia parte daquele povo escolhido de Deus, ou seja, era crente naquela época. Amém, meus irmãos? Assim como nós somos escolhidos de Deus. Aqui também diz
ela estava na sinagoga. A sinagoga era o local de adoração ao Senhor. Então também podemos fazer uma analogia conosco hoje, a sinagoga como uma igreja, um local de adoração ao Senhor. Então, para os princípios da época, era uma mulher crente no Senhor, era uma mulher que estava dentro da casa de Deus, porém havia nela ainda um domínio maligno, um espírito de enfermidade. E Jesus a cura de maneira sobrenatural. E isso aqui é o ponto que nós queremos trazer para a nossa vida hoje, que a gente possa aprender com esse princípio. Então aqui há um princípio de Deus para nós. E esse princípio de Deus, eu quero declarar hoje sobre nós. Fale assim comigo: não andar encurvado. Não andar olhando para baixo. Nós devemos ter os nossos olhos fixos no Senhor, no céu. Amém, meus irmãos? E esse é o princípio. Então, vai muito além. Jesus aqui ele está ensinando e explicando e mostrando para nós algo sobrenatural para as nossas vidas hoje. Porque dentro da igreja, pessoas escolhidas e separadas pelo Senhor, ainda há muitos que olham para as circunstâncias da terra, as circunstâncias atuais, e andam encurvados. E o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos a mudar o foco, que a gente venha olhar para o sobrenatural, olhar para Deus. Amém, meus irmãos? Então, a partir desse princípio, vamos meditar. Hoje é dia de estudo, hoje é dia de folhear um pouquinho a palavra. Vamos comigo em Colossenses. Vai um pouquinho mais à frente aí na sua Bíblia. Livro de Colossenses, tá? Então, a questão de foco, de visão, de olhar, é um princípio de Deus. E hoje o Senhor quer nos mostrar para que nós não venhamos a quebrar um princípio, uma ordem de Deus para a nossa vida. Em Colossenses capítulo 3, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Achou aí? Colossenses capítulo 3. Amém? Amém, igreja? Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, quem é ressuscitado com Cristo aí? Todos aqueles que aceitam Jesus, foi batizado, morreu com Jesus a sua morte e foi ressuscitado com ele para uma vida eterna. Amém? Então todos aqueles que fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Versículo 3, pois morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo com Deus. Amém? Fala assim, buscar e pensar nas coisas que são de cima. Então esse é um princípio de Deus para nós. E em nome de Jesus hoje, nós vamos repreender todo espírito de enfermidade espiritual, amém, meus irmãos? Que faz nos caminhar encurvado e mudar o nosso foco, mudar o nosso ponto de vista. Então, ficamos olhando e focalizando nas coisas da terra, e o Senhor nos deu uma ordem expressa. Então aqui tem um princípio de Deus para nós. Nós devemos olhar e focar para as coisas que são de cima, para as coisas que são do alto. E o Senhor quer hoje agir na nossa vida e mudar todo esse princípio. Você crê nisso? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim para ele: olhar para as coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Amém, meus irmãos? Então aqui eu peguei essa cura de Deus, esse milagre de Deus através de Jesus, somente para nós focarmos e entendermos um princípio de Deus para nós. Eu já ouvia muito falar quando era pequeno, creio que vocês também já ouviram falar? O famoso espírito de porco. Já ouviram falar isso? Aquele lá é espírito de porco. E eu quero dizer o seguinte: se você for pesquisar a respeito disso, quando fala de espírito de porco, não é que o camarada é sujinho, não gosta de tomar banho.
A questão do espírito de porco é um princípio de Deus agindo na vida da pessoa. O porco é um animal em que ele tem um problema sério. Ele só consegue olhar para baixo. Se você olhar, você nunca viu um porco contemplando as estrelas. Você nunca vai ver um porco olhando as nuvens do céu. Ele não consegue. Ele tem uma limitação no seu pescoço. O porco, ele só olha para baixo. E ainda por cima, quando ele tenta levantar, é um pouquinho só, ainda a orelha cai na frente do olho. Para completar, é orelhudo ainda por cima. Então, quando nós falamos a respeito do espírito de porco, aquilo que vem do passado, está falando de pessoas que olham somente para baixo. E hoje nós vamos clamar ao Senhor que Ele venha mudar a nossa visão, que venha mudar o nosso modo de pensar, que nós possamos buscar e pensar nas coisas que são do alto. Amém, meus irmãos? Vamos agora comigo folhear. Então, vocês viram aqui em Colossenses, através de Paulo, que isso é um princípio de Deus para nós. Vamos agora rapidinho. Abra comigo aqui. Vamos agora mais para trás. No Evangelho, tá certo? Vamos estar agora olhando novamente. Lucas, capítulo 13, onde acabamos de ler. Tá certo? Olha só. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, não o leva a beber? Não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha preso. Então essa questão de olharmos para baixo, traz também conosco uma prisão, nos aprisiona. Essa mulher, Jesus não curou simplesmente. Ele não falou, olha, estou curando ela fisicamente desse problema de andar encurvada. Ele falou da enfermidade, falou que o que dominava era um espírito de enfermidade, e ele também diz claramente, olha, ela estava presa há 18 anos. E há muitos na igreja, muitos de nós, em que não está com o foco, não está com a visão, não está olhando para o local certo, além de estar olhando para o local errado, está encurvado espiritualmente, está preso diante de Satanás. E hoje é dia de nos libertarmos. Amém, meus irmãos? O Salmo 121, o salmista diz, ergo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Aí ele mesmo responde, alguns versículos seguintes, o meu socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Você crê nessa palavra? Quando fala de erguer os olhos para os montes, ele não está falando de monte, ali, uma montanha ou um pico. Ele está falando de lugares altos. O salmista está falando, ergo os olhos para cima. Olha, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde a seguir, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós precisamos entender esse princípio de Deus e mudar aquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes, no caminhar, no dia a dia, nas coisas, nós vamos mudando sem perceber o nosso foco. E como começamos a colocar os nossos focos, nosso foco, a nossa visão, em coisas terrenas, em coisas pequenas, em coisas banais. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos estar mudando tudo isso. Vamos clamar ao Senhor um sobrenatural. Amém, meus irmãos? Vamos agora, rapidinho, comigo. Vamos aqui, em 2 Samuel, para entendermos aqui um agir, mostrar na palavra, entendermos aquilo que Deus começa a fazer e faz na nossa vida. Tá certo? Então Deus está agindo, Deus quer mudar, Deus quer ver coisas mudadas e transformadas e que a nossa visão, o nosso foco, o nosso ponto de vista esteja no lugar certo. Fala assim, no Senhor. Amém, meus irmãos? No alto, no Senhor, daquilo que é de Deus. Olha só que interessante aqui, capítulo 6 de 2 Samuel. Uma narrativa aqui, vou ler rapidinho com vocês, para nós entendermos esse princípio de Deus. Tá certo? Olha só. Capítulo 6 de 2 Samuel.
Versículo 16. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Davi está trazendo a arca da aliança, vocês conhecem a palavra, e ele ficou tão entusiasmado, alegre, que ele faz um culto ao Senhor. Ele faz um culto a Deus. Ele louva ao Senhor. Ele tirou ali aquela capa de rei e ele veio pulando e dançando, louvando ao Senhor na frente da arca da aliança. Mical, sua esposa, estava em casa. Olha aqui já uma diferença. Davi junto com a arca da aliança. A arca da aliança significa a presença do Senhor. E Mical estava em casa. Amém, meus irmãos? E aqui começamos a ver uma ação e outra ação, totalmente diferente. Um pouquinho mais para frente, não vamos ler tudo para não perdermos tempo, mas vamos no versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. Ele disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pecho se descobre um vadio qualquer. Vamos aqui entender o princípio. Olha aqui duas visões totalmente diferentes. Davi estava com os olhos no Senhor. E Mical estava com os olhos nas circunstâncias naturais. Davi estava preocupado em louvar a Deus e exaltar e se alegrar na presença do Senhor. Mical estava preocupada com o que os outros iam pensar. Vocês estão vendo aqui duas visões diferentes? Um com visão no céu, outra com visão na terra. E Davi estava preocupado em exaltar o nome do Senhor e fazer com que toda a população entendesse esse princípio e alegrasse junto com ele, pois a presença de Deus voltara a Israel. E ela estava olhando para baixo. Davi, ereto, olhando para a presença do Senhor. Mical, encurvada, olhando para o chão. Porque ela estava preocupada. Mical, filha de Saul. Ela foi criada no meio da corte. Então, ela toda cheia de dedos. Davi, como que você arranca a sua capa? Como pode você, como rei de Israel, estar ali pulando, né? Falando tudo isso? Que vergonha! Olha só! Agora Davi responde a ela. Depois você lê em casa, mas eu vou colocar aqui a minha versão a respeito disso. Fala assim: olha, você está enganada, Mical. O rei não sou eu, o rei é o Senhor. O povo não vai ter que olhar para mim, o povo tem que olhar para o Senhor. Vocês estão vendo a diferença, gente? Vocês estão vendo aqui a questão de visão. Davi com uma visão de reino, uma visão de rei superior, uma visão de céus dos céus. E Mical com uma presença e com uma visão de reino na terra, uma visão de reino aqui. Mical preocupada com o que os outros vão pensar. Davi preocupado em que os outros adorem a Deus. Amém, meus irmãos? Então isso nós começamos a entender um princípio de Deus para a nossa vida. Quando nós, na igreja, no meio do corpo de Cristo, começamos a pensar muito no que os outros vão pensar, eu estou olhando para a terra. E muitas vezes eu não penso e não paro para analisar o que Deus vai pensar. Amém, meus irmãos? Quem olha para cima, pensa no que Deus vai pensar da sua situação, do seu proceder, do seu agir. Quem olha para baixo, fica preocupado com o que os outros vão pensar. Porque o homem está na terra, Deus está nos céus. Amém? Os céus são os céus do Senhor. A terra deu ele aos filhos do homem. Então, olha a questão de visão. Olha a questão de ponto de vista. E mais uma vez eu quero declarar: hoje haverá cura de espírito de enfermidades na nossa vida, de enfermidade não física, mas enfermidade espiritual. Nós vamos mudar o nosso foco na bênção. Quando Moisés recebeu de Deus as ordens
para construir o tabernáculo, Deus falou com Moisés: olha, escolhe aí os melhores artífices. Os melhores. Pegue os melhores artífices, porque eu estarei dando a ordem para a construção do tabernáculo. E Deus, meu irmão, Ele é sobrenatural. O melhor aqui da terra ainda não era nada diante de Deus. Porque se você pegar na palavra lá em Êxodo, ele diz que falou para Moisés: escolhe os melhores. Quando Moisés trouxe os melhores, falou: Senhor, aqui estão os melhores. Falou: então agora eu vou derramar do meu espírito sobre eles. Porque o melhor aqui na terra ainda não era nada diante do que Deus queria que fizesse. Amém? É Deus agindo em outra maneira. Então Deus aqui falando o seguinte: olha, faz o melhor. E eu vou só pegar aqui um ponto, só um ponto. Uma vez nós demos um estudo aqui a respeito do tabernáculo, mostrando, meus irmãos, o tabernáculo era uma obra sobrenatural, porque foi Deus agindo através do seu espírito, usando aqueles homens. Só para você ter uma ideia, a cobertura do tabernáculo tinha 4 camadas. 4 camadas. Acho que vocês lembram muito bem quando nós demos o estudo. E isso, como eu já falei aqui, o número 4 simboliza a continuidade. Amém, meus irmãos? Tinha 4 camadas. A primeira que você punha, então o tabernáculo era uma tenda. A primeira camada era a mais bonita, toda bordada em ouro, obra de artífice, de estofo azul, com bordado dourado, uma coisa maravilhosa. Aí vinha a segunda camada, aí vinha a terceira camada, e vinha a última camada de cima, a camada mais simples, que era como se fosse um pano marrom por cima. Se você quisesse ver o melhor de Deus, você tinha que entrar no tabernáculo. Amém, meus irmãos? E o interessante é que o tabernáculo, que figura a presença de Deus, o agir de Deus no meio do seu povo, quando eles caminhavam no deserto, quando estavam rumo à terra prometida, era uma tenda e não tinha piso. Hora nenhuma você viu falar Deus falando assim: olha, faz um piso de madeira, de tábua, e eu vou colocar ouro por cima, coloca ouro. Não, não tinha piso. O piso era areia. Amém, meus irmãos? O piso, o chão do tabernáculo era areia. O mesmo piso que eles vinham caminhando no deserto. O piso é o mesmo que eles vinham caminhando ali fora. Ou seja, se você olhar para baixo, é areia. É a mesma coisa. Se você queria ver algo sobrenatural, você tinha que entrar na presença de Deus e olhar. Olhar para onde, gente? Vocês estão acordados? Amém. Pastor, então nós temos que caprichar no teto da igreja. Não precisamos. Porque tudo que aconteceu na antiga aliança, no natural, é para nós hoje no espiritual. O Senhor estava nos mostrando, desde lá, o seu princípio. Ele estava falando: se você quer ver algo sobrenatural, se você quer ver a obra de artífice sendo, usado na mão do Espírito Santo de Deus, você vai entrar no tabernáculo, e se você olhar para baixo é areia, meu irmão. Se você olhar para baixo é o mesmo chão ali de fora. Se você olhar para baixo é a mesma coisa que o mundo. Olhar para baixo, mesmo estando na presença do Senhor, é a mesma coisa que andar no mundo. Amém, meus irmãos? Se você quer algo sobrenatural, você tem que olhar para cima. Eu estou com o seu irmão, fala assim: olha para cima, meu irmão. Na bênção. Tem gente olhando aqui, que forro bonito. Não é aqui, meu irmão. É olhar para a presença do Senhor. É olhar para o sobrenatural de Deus. E Deus vai sempre agir em nosso favor. Então esse princípio, essa cura de Deus está sobre as nossas vidas nessa noite. O Senhor não quer ver-nos andar encurvados. Nós precisamos olhar para cima. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente agora, tá certo? Vamos comigo aqui em Mateus 13, entendendo e aplicando para nós esse princípio de Deus. Mateus capítulo 13, para nós estarmos alinhavando esse princípio de Deus para todos nós e entendemos o agir do Senhor. Mateus capítulo 13, vamos pegar aqui, é uma parábola conhecida, parábola do semeador. Vamos pegar aqui do versículo 20 até o 22. Mateus capítulo 13, aqui Jesus,
explicando para os discípulos a parábola do semeador. Vocês lembram da parábola do semeador, que sai semeando, uma semente cai aqui, outra ali, outra acolá. Aqui ele explica, e eu quero que nós venhamos a entender esse princípio de Deus dentro dessa parábola. Mateus capítulo 13, versículo 20. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é como o que ouve a palavra, recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chega a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado no meio dos espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, fala assim, os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então aqui, eu estou pegando esses dois pontos, a palavra que caiu no meio dos espinheiros e a palavra que caiu no meio do terreno pedregoso. Aquele que olha para o chão, que olha para as coisas naturais, é o que ele está falando aqui, sufocam com as coisas desse mundo, com as riquezas, sufocam aqui com os cuidados desse mundo, com as riquezas, e não deixam, ou seja, perde o melhor de Deus. A palavra não flui. Você pode ouvir, mas se você está olhando para as coisas naturais, você perde o melhor de Deus. Não vai produzir fruto, não vai enraizar, não vai trazer efeito. Fala assim comigo, a palavra de Deus é poder. Amém? Se a palavra de Deus é poder, pastor, por que para mim não está acontecendo nada? Porque provavelmente, uma das causas é porque você está olhando para a questão do mundo, as riquezas do mundo. E quando eu falo de riqueza, eu quero deixar muito bem claro aqui o seguinte. Lá em 1 Timóteo, nós vemos o seguinte. Eu quero que você entenda o seguinte. Não que Deus não quer que você tenha as coisas materiais. Amém, meus irmãos? Lá é muito bem claro. Tá? Essa carta de Paulo a Timóteo explica muito bem. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. Eu quero que você entenda esse princípio aí, porque quando você, aqui, as coisas desse mundo, o amor ao dinheiro, você está olhando para baixo, você está olhando para cá, meu irmão. E a questão é bem clara aqui, o amor ao dinheiro. Eu quero que você entenda o seguinte, amor ao dinheiro independe se você tem o dinheiro ou não tem o dinheiro. É verdade ou não? Tem gente que tem dinheiro e tem amor ao dinheiro. Está errado. Tem gente que não tem dinheiro e tem amor ao dinheiro. Está errado do mesmo jeito. É pior ainda. Tem gente que está mais quebrado que arroz é terceiro. Tem gente que não pode chamar a mulher de meu bem, senão o banco vem e confisca. Ela não pode, começa a chamar a mulher de coisa. Você fala, meu bem, o banco, opa, bem, é meu. Mas só que tem um amor ao dinheiro. Então entenda aqui, o que está acontecendo? Está olhando para as coisas desse mundo. A palavra de Deus é muito bem clara para nós. O Senhor sabe muito bem do que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Ele nunca vai deixar faltar. Você crê nisso? Olha para cima, meu irmão. Olha para Deus. Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar na sua casa. Deus não vai deixar você mendigar, nem você, nem os seus filhos. Agora, se você mudar o foco e começar a olhar para as coisas que o mundo vem colocando aí, meu irmão, aí a coisa vai para a bancarrota. Aí acaba tudo. Então nós precisamos entender. E aqui Jesus está falando o princípio. Você não deve adorar a Mamon, o Deus desse mundo, o Deus da riqueza. Você deve adorar a Deus que está acima das riquezas. Amém? Então o princípio de Deus, Ele não vai deixar faltar. O salmista também nos diz que Deus se alegra em atender os anseios do nosso coração. Amém? Escutou que o seu irmão fala mais uma vez, olha para cima, meu irmão. Oh, glória. Nós precisamos entender. Enquanto você ficar preocupado, não que você vai largar, amém? Mas ficar preocupado somente com as coisas naturais, meu filho, você vai para o buraco.
Agora, quando nós entendemos o princípio de Deus e começamos a olhar para cima, e que Deus supre todas as nossas necessidades e não deixa faltar, a coisa vai mudando de figura. Eu estive em São Paulo, fomos esses dias para resolver umas coisas lá. Como a gente conversando, vendo aqui, conversando com um com o outro, é movido ao dinheiro, as coisas, aquele corre-corre, aquela coisa. Eu fiquei olhando, às vezes até esquece, né? Nós ficamos tanto tempo aqui e tal, aí vai para o meio da civilização avançada, e sai meio assim. Aí paramos, estávamos ali conversando, fomos numa reunião num prédio muito chique, muito tal, sei o quê. E você vê, só falam de dinheiro. Aí nós estávamos almoçando, e eu escutando o pessoal do lado, preocupadíssimo, que vai perder o emprego, que isso, que aquilo, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. E meu irmão, a sua preocupação não vai acrescentar um minuto sequer. Não vai alterar nada. Não que você também vai jogar tudo para cima. Vamos fazer a nossa parte. Mas o Senhor vai te sustentar. O Senhor nos garante que com as nossas mãos, nós vamos trazer o sustento para a nossa casa. Amém, meu irmão? Então mude o foco. Pare de olhar para as coisas naturais. Vamos olhar para as coisas espirituais. Aqui, um pouquinho, Evangelho de novo. Mais uma palavrinha de Jesus para nós. Evangelho de João. Vamos comigo. Evangelho de João. Uma palavra também conhecida para nós entendermos o princípio de Deus. Amém? João, capítulo 4, abre aí comigo. Capítulo 4, versículo 35. Vamos pegar só essa parte. Essa aqui é uma passagem que Jesus, ele chega ali no poço de Jacó. Acho que todos conhecem. A samaritana no poço de Jacó. Amém, igreja? Você conhece? Aí Jesus chega lá e precisa conversar com aquela mulher que vem tirar água. E manda que os seus discípulos fossem comprar a marmitex. Vão lá na cidade comprar a marmitex, eu ficarei aqui. Aí ele começa a conversar com essa mulher. Agora, olha aqui o versículo 35. Olha os detalhes da palavra, meu irmão. Versículo 35. Não dizes, ainda há 4 meses até a ceifa? Eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos. Já estão brancos para a ceifa. O que Jesus falou? Erguei. Fala assim comigo. Erguei os vossos olhos e olhai para o campo. Meu irmão, para um pouquinho para analisar. Olha os detalhes da palavra. Campo fica no céu ou fica no chão? Onde que fica o campo? Talvez ele falou no céu. Campo, plantação, tá? De trigo. Campo, fica onde? No chão ou fica no céu? No chão. E por que erguei o olho? Porque o Senhor estava aqui mostrando para aqueles discípulos o princípio de Deus para a nossa vida. O que aconteceu? Vamos entender aqui o que aconteceu, o que estava acontecendo nesse momento. Quando os discípulos chegam com o marmitex, ficam indignados de ver Jesus conversando com a samaritana. E começam, depois você lê em casa, assim, ô Jesus, já trouxemos a comida, para de conversar com essa mulher, vai esfriar. Marmita fria, Jesus, é difícil. O alface que foi colocado em cima murcha, fica preto, o arroz gruda. Jesus, o marmitex aqui. Ou seja, eles estavam olhando para o natural. E Jesus falou assim, erguei vossos olhos. Olhai para o campo. Ele estava dizendo o seguinte, há muita coisa para ser colhida no espiritual. Parem de olhar para baixo. Jesus está falando para ele, para de olhar no umbigo, meu filho. Olha para as coisas espirituais. Para de ficar olhando no marmitex. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não estou nem aí se eu vou passar fome, se o macarrão vai grudar ou isso, aquilo. Há coisas maiores para serem feitas. Amém? Então dá mais uma cutucada, aproveitar para acordar o seu irmão e falar assim, há coisas maiores que Deus espera de você. Amém? Há coisas maiores. Muda o foco, meu filho. Tira o foco do natural. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de ficar olhando para baixo. Olha para cima, porque quando nós olhamos para cima, vem de Deus as coisas para serem mudadas.
O que Jesus ensinou quando os discípulos pediram, Pai, Jesus, ensina-nos a orar. Mas você ora tão bonito, Jesus, aí ensina-nos. Aí ele ensina aquela oração que não é para virar reza. Amém? Pai nosso que estás, seja feita aqui na terra. Amém? Entenda o princípio de Deus, meu irmão. Quando você aplica os seus olhos no céu, você traz a vontade de Deus perfeita, única, verdadeira, para a presença sua hoje aqui na terra. Amém? Quando você olha para o sobrenatural de Deus, quando você olha para o céu, a vontade de Deus, que é perfeita, vem para você aqui, nesse lugar. Amém? Entenda esse princípio. Agora, se nós olharmos para cá, olharmos pelo pé, olharmos para a terra, não poderá ver a vontade perfeita de Deus, e você não pode trazer a vontade perfeita de Deus para que seja feita, assim como é feita no céu, seja feita aqui. Deus quer nos abençoar e fazer a vontade dele aqui na terra enquanto estamos aqui. Amém, meus irmãos? Nós somos eleitos de Deus. Ele quer libertação. Ele quer o agir sobrenatural dele aqui na terra. Ele quer prover aqui também. Haverá provisão total quando estivermos na eternidade. Amém. Mas essa vontade de Deus da eternidade, do céu, nós trazemos para cá. Quando nós olhamos e fazemos com que ele entenda esse princípio e aplique na nossa vida. Na bênção. Só mais uma palavrinha, Filipenses. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos ver aqui. Filipenses. Capítulo 13, Filipenses. Vamos folheando um pouquinho aqui para a gente ir ligando os fatos. Então, aqui Paulo mostra a respeito desse agir de Deus, o que vem acontecendo no meio da igreja. Amém? Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Pois, acharam? Pois muitos há, dos quais muitas vezes, ele diz muitos, e ainda muitas vezes vos disse, e agora novamente te digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas abrolhos. Olha o que o Senhor está nos ensinando. Olha o que o Espírito diz para a igreja. Se nós ficamos pensando somente nas coisas terrenas, se nós ficamos, olha, o nosso fim é a perdição. Cuidado, meu irmão. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que nós precisamos. Mas se você pensar somente nas coisas terrenas, somente nas coisas daqui, ai pastor, eu ando angustiado, ai pastor, eu não sei o que eu faço mais, ai pastor, olha, minha vida está de perna para o ar, ai pastor, eu acho que eu vou me enforcar, misericórdia, ai pastor, eu vou cair aqui. Se isso está acontecendo, meu irmão, provavelmente já foi diagnosticado um dos problemas. Você anda pensando muito somente nas coisas terrenas. E isso vem acontecendo. E aqui Paulo fala, ele diz assim, olha, eu falo ainda triste, porque são muitos e estão fazendo isso muitas vezes. Aqueles que pensam somente nas coisas terrenas. E aqui fica muito bem claro, o seu fim, fala assim, o seu fim será a perdição. É pesado isso, amém, meu irmão? Então vamos clamar ao Senhor para que Ele venha mudar o nosso foco, nos auxilie a mudar o nosso foco, porque nós temos que olhar para as coisas que são em cima. Não vamos largar as coisas daqui. Toma muito cuidado, meu irmão. Porque tem gente que fica muito preso a essas coisas. Tem gente que guarda tanto dinheiro, que às vezes não sabe nem onde guardou. Aí passa até por necessidade. Aí de repente a faxineira vai arrumar lá o escritório dele, a hora que pega o livro para tirar o pó, cai. Nota
de cruzeiro novo, com Santos Dumont ainda, com aquele chapéu. Guardou tanto tempo que desvalorizou, acabou, não existe mais. Então tome cuidado, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece do que nós precisamos. Vamos investir naquilo que é eterno. Vamos investir naquilo que é do Senhor. Vamos entender o princípio de Deus para a nossa vida, porque senão o fim é uma perdição. Não sou eu. Ai, pastor, não sei o que está acontecendo. Toma cuidado, seu foco está errado. Há casos, às vezes, nós temos que tomar muito cuidado quando nós olhamos para as coisas terrenas. Relacionamento. Meu irmão, cuidado com o laço do maligno. Tem gente que não tem uma dificuldade danada para trazer o filho na igreja, na escola bíblica, para estar escutando a palavra. Mas sai todo sorridente, aí eu preciso levá-lo naquele aniversário de não sei de quem, porque é da sociedade, porque ele precisa entrosar. Precisa nada. O seu filho precisa de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É ilusão a questão de sociedade, é ilusão, meu irmão. Esses serão os primeiros que te darão um chute quando você não tiver mais nada. Sociedade, meu irmão, isso, aquilo, dinheiro, relacionamento. O melhor relacionamento é com Deus, e o relacionamento com Deus verdadeiro é um relacionamento também dentro da igreja, porque aquele que não ama o seu irmão que você vê, não ama a Deus e não vê. Então tome cuidado. Fala comigo, olhar para as coisas que são de cima. 2 Coríntios, vamos ver comigo aqui. Aproveitando a questão de Paulo. Olha só, o Espírito nos ensinando através de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 4. Mais uma passagenzinha para nós entendermos o princípio de Deus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. Atenção, jovens, tomem cuidado. Tá? Fica aí pedindo namorada, tal. Aí é a hora que Deus vem e atende o seu pedido. Aí muda o foco, esquece de Deus. Aí ela é tão bonita. Aí começa a babar. Ai, mas ela fala tão meigo. Ai, pastor. Ai, e fica naquele bobo da corte. Cuidado. Tem muitos aí que vão caminhando, beleza. Ai, com Deus. Porque estão pedindo uma namorada, um namorado. Quando vem, esquece. Você que casou. Aí é o contrário. Eu preciso tanto de Deus para me livrar disso. Não, meu irmão, para! Olha para cima! Olha para Deus que Ele te capacita, meu filho. Ai, mas enrugou. Não, usa aí fita crepe, né? Não tem dinheiro para botox? Bota a fita crepe, dá uma esticadinha aqui, uma ali. Ai, mas o meu marido está com tanta ruga, pastor do céu. Ele nem põe chapéu, rosqueia. Aguenta, meu filho. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Olha o que o Senhor está nos ensinando, mais uma vez, através de Paulo. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Amém, igreja? Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda comparação. Bom, eu quero só fazer um parênteses aqui, antes da gente continuar. Depois você lê em casa, essa carta de Coríntios mesmo. Dá uma olhada nas tribulações de Paulo. Meu filho, é só olhando para Deus mesmo para dizer que é leve e momentânea. Porque quando a gente pega essa leve e momentânea tribulação de Paulo, a gente se sente até envergonhado de ficar chorando e murmurando só porque a sogra foi visitar. Para, meu filho! Vamos entender que nós precisamos olhar para o alto. E olha só o último versículo aqui, versículo 18.
Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são... Amém. Meu irmão, muda o foco. Vamos entender que tem uma eternidade na nossa frente em vista desse período que nós estamos aqui. Entenda, meu filho, que muita coisa não é nada diante da eternidade fora da presença de Deus. Muita coisa não é nada. Então vamos entender esse princípio de Deus. Vamos começar a olhar com foco no Senhor. Amém, igreja? Vamos entender que Deus sempre agirá em nosso favor. Dá mais uma cutucada, fala assim, olha para cima, meu irmão. Pastor, mas eu tenho passado muita coisa, pastor. Não é fácil. Então eu quero dizer aqui, vamos pegar alguns princípios de Deus na questão de olhar para cima. Tá? Vocês lembram de Estevão? Quem está vindo na escola bíblica aí? Livro de Atos. Amém? Vocês lembram de Estevão, primeiro Marte? Tá? Que ele foi apedrejado. Depois não vou nem ler, está lá no capítulo 7. Depois de lá em casa você lê, Atos 7. Estevão foi apedrejado, porque ele estava ali falando da palavra do Senhor, e isso trouxe uma ira com aqueles judeus, e de repente ele foi apedrejado, e o que ele fez? Ele falou assim, vejo os céus abertos. Meu irmão, ele estava olhando para onde? Para as pedras? Vejo os céus abertos. E ele ainda vai completando, vai deixando o povo mais irado ainda. E eu vejo a glória de Deus. Eu vejo o seu filho sentado à sua direita. Amém, meus irmãos? E eu quero que você olhe os detalhes da palavra. A hora que ele falou, vejo os céus abertos, começaram a apedrejar ele. E ele continuou olhando para o... Eu já me coloquei, já tentei imaginar no lugar de Estevão. Meu filho, morte por apedrejamento. Eu quero só que vocês entendam o princípio. A morte por apedrejamento só ocorre se você acertar pedras na cabeça. Amém? Não vai querer pesquisar muito, senão tem gente aí que vai querer colocar em prática. Misericórdia. Mas a morte por apedrejamento, se você apedrejar uma pessoa da cabeça para baixo, você só vai dar um monte de hematoma, fazer ela sofrer bastante. Mas a morte só ocorre quando você acerta pedras na cabeça. Agora imagina Estevão. O que acontece? O que é uma coisa natural? Se alguém vai te atirar pedra na cabeça, o que você faz? Não é assim? Eu me imaginei no lugar do Estevão. Primeira coisa, proteger a cabeça. Mesmo que acerte, vai me matar, mas é uma coisa natural. Agora, se você olhar na palavra, ele continuou. Ele não perdeu o foco. Amém, meus irmãos? E agora eu quero que você entenda um princípio de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ter que passar por isso, misericórdia, em nome de Jesus, que nunca venha passar. Mas eu quero que você entenda um princípio. Entenda o princípio de Deus. Pastor, estão me apedrejando, pastor. Pastor, olha no meu trabalho. Oh, pastor, no meio da minha família. Oh, pastor, a enfermidade que eu estou enfrentando. O relacionamento, as coisas que estão me acontecendo, estão me apedrejando, pastor. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Quando você olha para o Senhor, Ele vem com coisas sobrenaturais. Ele vem com uma anestesia espiritual. Amém? Foi o que aconteceu com Estevão, meu irmão. Para poder permanecer ali até morrer, ele morreu, tá certo? Foi um mártir. Mas ele estava olhando para o Senhor e o seu corpo foi anestesiado. Amém, meus irmãos? Quando você olha para o local certo, mesmo que venham pedras, as pedras virão, mas você não vai sentir. Não vão te derrubar. Você crê nisso? Amém? São princípios de Deus para nós. E eu quero que você tome posse. Fala assim, mesmo que venha pedras, o Senhor vai agir em meu favor. Só mais uma palavrinha aqui, para a gente entender o princípio de Deus. Você conhece também essa passagem. Vou nem pegar aqui, senão nós vamos estender demais. Paulo e Silas, lá em Atos 16, a prisão. Eles foram açoitados. Amém, igreja? Foram açoitados. O açoite, meu irmão, não era brincadeira.
Tá? E outra coisa, ainda não teve ninguém para cuidar do açoite deles. Falar assim, não, passou ali, limpou, deu uma lavadinha e tal. Não, do jeito que eles foram açoitados, todos machucados, foram para a prisão, colocaram eles no tronco, amarraram eles no tronco. Aí o que aconteceu? Eles começaram a chorar, murmurar, reclamar, foi isso? E começaram a dizer assim, é isso que dá a fazer a obra do Senhor. Olha só, friso meu, tá? Quanto mais eu oro, mais capeta aparece. Já viram isso ou não? Foi isso que eles falaram? O que eles fizeram? Gente, quem é que faz isso? Quem é focado no céu, quem tem o foco no sobrenatural, meus irmãos, nem cadeia te segura. Pastores estão tentando me prender, pastores estão me bloqueando, pastor, estão me segurando, pastor, não deixam eu agir, pastor, olha lá no serviço. Meu irmão, aquele que tem o foco no Senhor pode até doer, pode até passar por situação, mas nem cadeia te prende. Não há nada que te prenda. Você crê nisso? Então fala comigo, ficar com o foco no céu. Amém, meus irmãos? Vamos mudar o nosso conceito. Vamos mudar. Chega de andar encurvado. Chega de ficar olhando para o umbigo. Chega de ficar olhando para as coisas naturais. O sobrenatural do Senhor está acima disso. Você crê? Então fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos no sobrenatural. Vamos focar naquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus.